Hoje eu preparei uma prática para vocês, para a gente conseguir expandir um pouco mais essa percepção sensorial pela pele. E aí tem gente que me pergunta, isso é uma prática tântrica? Não foi por essa via que eu aprendi, né? Não foi com ninguém específico que eu aprendi. Eu aprendi a acolher as sensações e reconhecer as diferentes nuances de sensações a partir da pele, experimentando a pele, experimentando sentir com intenção, com uma atenção também dirigida, né? E aí essas práticas passaram sim por aulas de dança, né, que eu já fiz, passaram também pela minha relação com a mediunidade, isso muito fortemente, né? Porque quanto mais sensível estiver, né, esse toque da nossa pele com o mundo, com tudo que está ao redor, inclusive com o que não é perceptível a olho nu. E aí quando eu falo isso, gente, é para além de reconhecer experiências espirituais. Espiritualidade não é sobre ver espírito, tá, gente? Já começa por aí. Não é só sobre isso, também. Mas não é sobre isso apenas. Viver a espiritualidade é sim você estar num diálogo, numa troca com a vida, em todas as formas da vida, com verdade, com atenção, acompanhar o seu próprio percurso também enquanto uma vida aí caminhante, né, pelo planeta. Então hoje eu quero que a gente escolha, né, eu quero que vocês escolham umas 5, 6, pode até ser um pouco mais, folhinhas de plantas que você tem aí na sua casa, que dê para arrancar, né, que não vai judiar da planta tanto, ou que você pode pegar assim pela rua. Inclusive, gente, é uma prática muito interessante caminhar pelas ruas próximas da tua casa e reconhecer as árvores que estão ali, as plantas, né, as flores que você encontra no caminho, até os frutos, né, em algumas árvores que talvez no cotidiano você não fosse perceber. Porque eu não sei onde você está, né, de onde você está vendo esse vídeo, mas para uma pessoa que nasceu em São Paulo, como eu, a gente está o tempo todo condicionado a acreditar que a gente está completamente distante da natureza. E aí natureza bem com esse nome bem amplo, né, como se fosse algo muito longe assim, do nosso próprio corpo. E o que eu entendo é que a gente tá convivendo com uma natureza muito atacada, muito ferida, né? Tanto a natureza vegetal, que é pelo desmatamento, para construir prédio, para construir tudo que essa cidade né? Não só prédios. Os animais, né? Que, sei lá, diminui a árvore, atacam os pássaros, né? Vai ter pássaro com menos espaço para poder fazer um ninho, para poder descansar, para poder pousar, né, para poder ter sombra. E aí uma série de outros animais, de outros bichos que vão no meio dessa loucura, né? E são afetados duramente. E um deles é a gente. Então, a nossa natureza também é muito atacada numa cidade que te exige uma velocidade, que oprime, violenta teu corpo, adoece a sua mente, né? Machuca teu espírito também. Então, a gente está assim, né, repleto de natureza ao redor, porque a gente tem como ver o céu, a gente tem como acessar plantas, bichinhos da terra, aves, animais que estão nas ruas, né, ou na sua casa. Eu tenho gatos, por exemplo, quem tem cachorro, papagaio, ou os passarinhos que passam por você, abelha, borboleta, libélula, mariposa, besouro, mosquito, mosca. Tem muito, né? Assim, só os que a gente lista, só desses que a gente lista, assim, que a gente convive no cotidiano fortemente. Mas é uma natureza ferida, né? Então, pra gente reativar essa natureza nossa que está sendo atacada, a gente precisa sentir. É muito doido, né? Porque a gente pensa que quando a gente está com o corpo machucado,
tudo que a gente não quer é sentir, né? Porque tá doendo alguma coisa. Mas se a gente não tem, se a gente anula essa percepção, a gente suprime uma capacidade de comunicação muito potente para um corpo humano. De comunicação, eu estou falando de comunicação com a vida e com as outras formas de natureza. Então, deixar de sentir fere mais uma vez a nossa troca com as outras formas de vida. E esse sentir, ele precisa ser afinado, ele precisa ser potencializado na grandiosidade que ele é. Na minha opinião e na minha experiência, gente, eu acho que a gente tem que parar de querer comer o mundo só com os olhos, sabe? Tudo a partir dos olhos, é tudo a partir da visão. É um sentido maravilhoso, né? Ele nos propicia muitas experiências aqui nesse planeta. É um planeta, inclusive, tão abundante em cores, em formas, né? É maravilhoso poder ter esse sentido aí disponível. Mas não é o único, né? Então, mais uma vez, deixar de sentir corta, tolhe, agride uma forma de comunicação com outras formas de vida. Que não sejam necessariamente formas falantes, né? É isso. Então eu escolhi algumas folhinhas aqui que eu vou apresentar para você, que é o saião, que é uma folha de uma planta que inclusive é medicinal. Essa planta eu ganhei de uma amiga, quando eu morei numa casa que ela também morou, e ela deixou um vaso para mim, eu tenho muito carinho. A segunda planta é um raminho de poejo. Eu amo demais isso, gente. O poejo, eu acho que ele é da família da hortelã. Ele tem um cheirinho parecido, mas, não sei, ele tem um fundinho que pra mim é quase que um tomzinho a mais. Eu tô misturando tudo, tá, gente, na minha fala aqui, mas a minha sensação é de um pouquinho a mais de salgado no gosto. Tem gente que acha mais docinho, é engraçado, eu tenho outra sensação. E aí tem um galinho uma folhinha de uma suculenta aqui bem magrinha, tem aqui em casa. Uma folhinha de manjericão, que é uma erva que pra mim é uma erva de proteção também, eu faço banho com ela. O boldinho, que é uma folha bem peludinha, que parece o nome diz, né? Parece um boldo pequenininho, que também é uma planta medicinal. Tem gente que faz chá para poder cuidar do estômago, né? Eu não sou muito de fazer chá com as que eu tenho em casa, não. Prefiro comprar alguma que seja orgânica, porque eu pego muita planta assim, muda da rua, de lugares que talvez seja melhor por hora não consumir, né? E uma folha de Ora Pronobis, que pra mim, nossa, é uma folha mágica, né? É uma planta altamente nutritiva, tem muita proteína. E eu tenho um vaso aqui em casa. E esse vaso eu também ganhei de uma pessoa, de um ex-companheiro meu, quando a gente morava junto. Eu não sei de onde ele pegou esse raminho, mas eu fiquei muito animada, porque eu sou vegetariana, ele também se tornou vegetariano. A gente começou no mesmo período. E aí essa folhinha foi uma alegria, assim, poder ter em casa e poder consumir, né? Eu compro na feira às vezes também, que tem uma família que vende salada na feira, que eu vende salada, né? Vende folhas. Salada eu vou falar depois. Mas eles vendem também uma Ora Pronobis deliciosa, assim, maravilhosa. Então, só contando pra vocês um pouquinho, que elas têm um valor afetivo aí pra mim. Mas o que a gente vai fazer com essas folhas? Você vai escolher uma delas, eu vou começar com a maior, eu também escolheria a maior, por conta da área de contato, e você vai colocar essa folha, numa parte do seu corpo. Pra ficar aqui mais evidente no vídeo, eu vou colocar o braço, tá? Mas eu recomendo que você faça, sabe, de short, ou de calcinha sutiã, ou sem nada, pelada, né? Pra você sentir mais. E aí você coloca essa folha na posição que você quiser no seu corpo e percebe a sensação. Então,
Escolhe aí uma folhinha e deixa ela tocando o seu corpo. E aí você tira bem devagarinho. Bem devagarinho. Pensa assim, que você vai contar até 10 e vai afastando em 10 tempos essa folha da sua pele. E aí você vai fazer movimentos lentos, tá, gente? Porque isso ajuda a não gerar uma sensação intensa e abafar a sensação sutil. E aí você vai pegar outra folhinha, agora eu vou pegar o raminho de poejo, e vai colocar em outra parte do seu corpo. Opa, caiu. Deixa essa folhinha um tempo. Eu tô fazendo mais rápido aqui porque eu tô querendo explicar pra vocês. Mas deixa ela um tempo nessa outra parte do corpo. E tira. Agora eu vou pegar minha folhinha de suculenta. E ela tem uma pontinha bem afiada, então eu vou tocar uma outra parte do meu corpo, pontilhando essa pontinha da folha. E fica um tempo fazendo isso, tá? Eu sei que parece que são sensações já conhecidas, mas quando você coloca atenção, sempre traz uma descoberta. E aí você afasta e sente. Agora volta a sensação para aquela primeira folha que você colocou em alguma parte aí do seu corpo e vê se a sensação ainda está lá. É provável que já tenha sumido. Aí você pega outra folha e coloca por cima dessa mesma parte que você tinha colocado a primeira folha, que no meu caso era o saião. Tira essa folha e coloca um potinho no chão, onde você estiver apoiando as outras folhas. Agora eu vou pegar o boldinho, que ele é bem peludinho, né? Outra sensação. E eu vou arrastar essa folha de uma ponta a outra de uma parte do meu corpo, né? Ponta vai ser o que você chamar de ponta, tá? É um ponto a outro desse trajeto que você vai fazer com a folha. Pausa ela no ponto final e fica um tempo sentindo essa sensação que vai se destacando em algumas partes do percurso aí que você fez na pele. E agora afasta em 10 tempos, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, em cada mão, você vai pegar uma folha diferente. Vai fechar os olhos e vai tocar as folhas. Sentir a textura, a curvatura, a temperatura. A Hora Pronobis, gente, ela é mais geladinha do que o saião. E o saião também é mais geladinho do que o boldinho. Engraçado isso, né? Tem algumas folhas que parece que guardam mais calor. Ou talvez isso aconteça depois que a gente tira do pé. A Hora Pronobis tem um espinhozinho na ponta, né? Então a ponta eu tô pegando com cuidado, mas
Engraçado que parece que ele já não tá tão expectante como ele tava no começo. Vai percebendo que em pouco tempo elas também vão ficando mais molenga. E elas vão também absorvendo o calor do nosso corpo, né? Percebe como a sensação é diferente. Fica sentindo mesmo, passa o dedo nas bordinhas. Saiam tem umas bordinhas arredondadas, assim, sabe? Parece um bordadinho mesmo na ponta. Agora o pronobis é bem lisinho. Bem lisinho, nossa. A bordinha dela, né? As duas são um pouco mais carnudinhas, mas o saião é mais. Aqui no meu caso. Abre os olhos. E agora você tira essas duas folhinhas de perto de você. E agora eu peguei aqui, tem 6 folhinhas, né? Eu escolhi. Então agora você vai pegar todas as que você tiver aí no seu potinho, onde você colocou, e vai apoiar cada uma numa parte do seu corpo. Então eu vou colocar o boldinho na minha bochecha. Agora eu vou usar de olho fechado. Vou colocar aqui próximo ao peito, o saião. Ai, o boldinho tá caindo. No joelho. Aqui é o raminho. Numa mão vai estar a folhinha da suculenta, na coxa o manjericão. Pelo contato, eu consigo já perceber de qual folha que eu estou falando, né? E a hora pronobis, no ombro. Se você colocar no rosto, você vai ter que ficar fazendo esse malabarismo, igual eu estou fazendo. E aí você pode fechar os olhos e tentar passear a sua atenção por esses 6 pontos que estão em contato com a folha. Ou essas 6 folhas que estão em contato com a sua pele. Gaguejando aqui. Tem algumas que eu tenho que fazer mais, assim, não é esforço a palavra, né? Esforço não é uma boa palavra. Mas eu tenho que colocar muito mais atenção para poder sentir a sensação na pele. E tem outras que são muito fáceis de perceber. Interessante. Eu já não estava sentindo essa no ombro. Agora eu senti que ela tem sentiu espinho. Adoro pronobis. Aqui na minha coxa também é mais difícil. Eu sei que aqui, pelo toque com a mão, eu sei que tem um manjericão aqui. Mas tá mais difícil de sentir. Agora não, porque eu acabei de tocar. E aí você pode começar a pressionar. O boldinho é muito fácil de perceber, hein? Nosso rosto percebe com muito mais intensidade. Faz o teste. Uma folhinha que você não esteja sentindo muito, coloca no rosto. Eu vou trocar, vou tirar o boldinho e vou colocar o manjericão. É mais sutil que o boldo, mas eu percebo mais do que na coxa. Interessante. Percebe onde você está sentindo mais.
Onde você sente mais? Dessas partes que você escolheu, né, gente? Lembrando que você pode trocar para, nossa, centenas ou talvez milhares de regiões aí do seu corpo. Abre os olhos e vai retirando uma por uma. Observe onde elas estão. E agora eu vou pedir para você pegar o seu papel e a sua caneta. Eu esqueci de falar no início, eu acho que eu vou escrever na tela quando eu editar esse vídeo. Pega um papel e uma caneta para você registrar alguma descoberta. Pode ser uma linha, gente, que você vai escrever sobre o que você sentiu. Por exemplo, né, eu posso dizer, percebi que tocar duas diferentes folhas, né, me traz a sensação das duas ao mesmo tempo, com muita precisão, tocar com as mãos. Eu percebi também como foi, assim, gritante a diferença de temperatura delas e a textura da borda delas, que é algo que eu não reparava tanto. Eu reparar a textura da parte de dentro, assim, da folha, eu fiz isso muito mais vezes na vida, mas passar na bordinha e perceber a diferença, por mais que a gente visualmente já saiba, né, que é diferente, mas na sensação foi mais uma coisa interessante de registrar. Eu percebi que na minha bochecha, mesmo no rosto, né, a bochecha é extremamente mais sensível do que a testa. E por aí vai. Ter um diário de sensações é muito interessante para você reconhecer e aprimorar essa capacidade que é tua, que é humana, que é da natureza também, de sentir. Então eu espero que tenha sido uma prática gostosa de se fazer, que tenha te feito bem, te trazido um pouco de silêncio no teu dia. Um beijo.